Olá, senhores, tudo tranquilo? Nessa aula a gente vai falar sobre VWAP, que é Volume Weighted Average Price, e o porquê é tão importante da gente ficar de olho, principalmente para fazer nossas operações de day trade. Tá? Então, começando definição, tá? É o preço médio ponderado por volume. E o que é uma média ponderada? Na média simples, todos os valores possuem o mesmo peso, tá? Ao contrário da média ponderada, que leva um peso para cada valor. E o que seria isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Do cálculo da média ponderado, preço médio ponderado por volume, que é o número de ações, o número de contratos, tá? Negociados vezes o preço que foi negociado dividido pelo volume total de contratos ou ações. Então, vamos para o nosso exemplo. Vou pegar uma caneta aqui. Digamos que tenha saído 10.000 ações, 10.000 negócios não, 10.000 ações a 12, 5.000 a 12,01, 3.000 a 12,02, 30.000 a 12,03, ok? A soma, tá, desse total aqui, do número de ações negociadas, foi 48.000 ações, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer esse volume aqui vezes o preço, tá, que foi negociado. Então, 10.000 vezes 12, 120.000, 5.000 vezes 12,01, 60.050, 3K vezes 12,02, 36.060, 30, 360.900, ok? Seguindo o nosso cálculo, a gente vai somar então, tá, o volume total, ok? E a gente vai dividir pelo 48.000, ok? Pelos 48.000. Então a gente fez por preço, tá? Volume por preço, a gente somou e vamos dividir pelo volume total, tá? E vai nos dar o nosso preço médio ponderado por volume, que é 12,02. Isso é cumulativo, tá? Então, conforme vão acontecendo os negócios, vai sendo feito esse cálculo para quê? Para nos mostrar aquele número que a gente vê lá ou na grade de cotações ou plotar no nosso gráfico aqui essa média. Então essa média acumulativa, toda vez que vai ocorrendo algum negócio, ele vai calculando isso, tá? E é por isso que forma essa linha, essa média, preço médio ponderado por volume contínuo no gráfico, ok? Seguindo, então a importância disso, né? O VWAP é utilizado como referência, tá? Benchmark para execução de grandes lotes. Tá? Muitos bancos, fundos utilizam esse tipo de algoritmo para executar grandes lotes. Okay? É muito útil então, para reduzir o impacto que essas ordens ocasionam. Então imaginem se um player tivesse que comprar milhões de ações em um dia ou 2 dias, o impacto que ele causaria se ele comprar sempre no mesmo ritmo, digamos assim, tá? Então o impacto seria enorme. Então ele utiliza esse algoritmo, tá? Ele utiliza o VWAP como referência para executar esses grandes lotes, ok? Então monitora a qualidade de execução das ordens, comparando o preço médio com o VWAP. Então eles comparam a qualidade com o VWAP e o preço médio comprado abaixo do VWAP é como se tivesse uma qualidade de execução boa, como se como se estivessem ganhando, tá? E vendido acima do VWAP. Tá? Isso a gente pode perceber muito no mercado de ações. No dólar não é tão frequente esse tipo de ordem, porém existem players que utilizam. Tá? E é mais realmente por causa da dinâmica. No mercado de ações, os players utilizam muito mais esse tipo de ordem baseado no VWAP para realmente executar grandes lotes durante um dia. Tá? Vamos lá. Aplicabilidade no day trade. Mas por que então é importante? Através do VWAP a gente consegue identificar o que? Pontos de liquidez, alto volume. Tá? Alto volume negociado. E esses pontos geralmente são barreiras, né? Barreiras naturais, obstáculos ao movimento do preço. Com base nisso a gente pode perceber o que? A geração de possíveis zonas de suporte e resistência. Tá? Dando um exemplo, tem 3 pontos aqui, tá? Proximidade do VWAP e ponto de reversão do mercado. Ok? A gente pode considerar então aqui como uma forma natural
uma resistência ao avanço do preço, tá? Porque é alto volume negociado perto dessa região, ok? Aqui estou citando um exemplo de volume, notem a média, preço médio ponderado por volume plotado no gráfico, e notem como foi nesse range de maior volume aqui, tá? Seguindo sempre o volume grande negociado, ok? E o nosso preço médio plotado ficando bem próximo sempre desse range aqui de grande amplitude aqui das barras do nosso volume profile, tá? Seguindo, então, interação do fluxo com o VWAP. Então, não basta a gente comprar ou vender pela proximidade do preço com o VWAP. A gente está olhando só o preço daí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a interação daqueles conceitos que a gente aprendeu de fluxo, tá? E aliar isso na leitura do contexto da proximidade do preço com o VWAP. Okay? Então, para identificarmos oportunidades para operações de day trade, temos que primeiramente identificar a proximidade do preço com o VWAP e após isso aliar os conceitos fundamentais da análise de fluxo de ordens com esse ponto identificado anteriormente. Dando um exemplo, isso é um gráfico de Petro, tá? Petro 4, 300 ticks, 300 negócios. A cada 300 negócios troca o candle, troca a barra. Como que a gente vai aliar isso? O fluxo com a proximidade do VWAP. Toda vez que o preço se deslocar próximo ao VWAP, o que a gente tem que perceber? A gente tem que fazer a leitura do fluxo. Perto desse preço, aumenta as agressões, aumenta a intensidade, a agressividade é maior. Tem uma absorção muito grande, atípica, uma absorção que não está ocorrendo nesse caminho aqui, começa a ocorrer mais próximo do VWAP, tá? Ou até mesmo uma exaustão. Tá? Mas é natural, até por ser uma média ponderada por volume, é natural que tenham mais agressões aqui, tá? Que sejam mais intensas, até absorção, mais negócios realizados aqui próximo ao VWAP. Tá? Então, provavelmente a gente vai ver mais esses conceitos aqui. Tá? Realmente uma agressividade maior, uma absorção, e aí a gente pode identificar boas oportunidades para nós fazermos nossas operações de day trade. Geralmente esse tipo de trade, principalmente num dia de tendência, é um trade muito bom, é um trade bom para alongar. Tá? Então notem que nesse dia Petro é um dia de tendência de alta, topos e fundos cada vez maiores, tá? E a gente nota esses pullbacks aqui próximo ao VWAP e a continuidade do movimento, tá? Então, é uma forma bem importante ver e acompanhar o preço médio, acompanhar o VWAP e acompanhar onde a gente está localizado e o preço está localizado, e a gente identificar através do fluxo a proximidade com o VWAP, identificar essas oportunidades que geralmente são oportunidades boas e principalmente em mercados, por exemplo, papel e mercado que desenvolve uma tendência no dia. Okay? Pessoal, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula sobre algum tema específico. Obrigadão.